A gente já estamos caminhando para o fim de Eclesiastes. A programação é a gente terminar o capítulo 10 hoje. Se Deus quiser, semana que vem a gente termina o capítulo 11. E dia 16, que é o nosso último culto de jovens desse ano, dia 16 de dezembro, deixe marcado aí na sua agenda. Dia 16 de dezembro, nosso último culto, a gente termina Eclesiastes 12, com o famoso texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Huguinho, só tira um pouco de retorno, por favor. E a gente terminará então dia 16 do livro de Eclesiastes. Demorou um ano certinho para a gente acabar essa carta. Nós perdemos alguns cultos de sábado, então demorou um pouco mais do que o esperado. Mas eu não sei você, mas Ricardo, o livro de Eclesiastes tem me feito refletir muito sobre a vida, sobre a realidade, sobre loucuras, sobre sabedoria, sobre política. Eclesiastes tem me feito refletir muito sobre política. Talvez porque para Salomão não exista um lugar onde você consiga ver tão claramente a loucura e a tolice como a política. E eu acho que Deus tem nos abençoado muito esse ano. E a gente teve essa graça de poder aprender com esse livro tão, às vezes, estressante e mal-humorado, né? Parece que não vai te levar a lugar nenhum. A impressão que dá é que você anda e não sai do lugar. Mas me parece que isso é proposital em Eclesiastes. O que Salomão quer fazer é te mostrar que a vida é assim. A realidade da vida é essa. A vida não é um pão de mel, né? O que Salomão está dizendo é que a vida é isso. E você precisa aprender a lidar com isso para você se tornar sábio. Alguém, você pode tirar um pouquinho só mais de retorno? E o que Salomão está dizendo é que você precisa aprender a lidar com isso para você aprender a lidar com a vida. Porque senão você vai passar pela existência sofrendo. Vai passar a sua vida inteira reclamando, a sua vida inteira falando mal do mundo, falando mal de Deus. Perfeito, Guinho. Falando mal de Deus. E vai chegar um momento em que você não vai querer mais viver. Você vai começar a olhar o mundo como se o mundo fosse só triste. Aquilo que o Lennon falou no sábado passado. Você vai começar a olhar o mundo como se a única certeza que você tivesse é a morte. Isso não é verdade. Nós temos a vida também. Nós precisamos considerar a morte, assim como precisamos considerar a vida. Como o próprio Lennon disse, aquele ditado latim: lembre-se que você vai morrer, mas não se esqueça de viver. Então o Eclesiastes vai ser esse livro ácido que vai fazer a gente considerar as coisas. Considerar que a vida é real, ela dói, as coisas do mundo acontecem, o mundo não é justo, nem sempre o seu esforço vai ser retribuído com justiça, nem sempre se você se dedicar, o seu patrão vai olhar para você e falar: você merece um aumento. Isso pode não acontecer no mundo real. Você não vai abrir um aplicativo, baixar um aplicativo de jogos e ficar milionário em 2 dias. Essas coisas acontecem só na internet e no TikTok também. E o que Salomão quer nos dizer é que essas coisas muitas vezes nos chateiam. E se a gente não olhar para a vida de uma perspectiva certa, ou com as lentes corretas, a gente passa pela existência sofrendo. A gente não se alegra. Por quê? Porque a gente só sentiu dor, a gente não conseguiu sentir alegria. E como eu disse, às vezes nem parece que Salomão nem sabe o que é alegria, né? Às vezes parece que Salomão ele só sabe o que é dor, parece que ele é uma pessoa deprimida, e não é isso. Na verdade, o que Salomão quer nos dizer é que a verdadeira alegria, ela nasce de um entendimento correto da vida. A verdadeira alegria, ela nasce de um entendimento certo do que é a realidade da existência. Para você passar por essa vida, você precisa ler o mundo. E isso é muito importante. A gente precisa aprender a ler o mundo. E eu acho que Eclesiastes faz isso de uma forma muito precisa e muito cirúrgica. Ele vai te mostrar o que é o mundo debaixo do sol. O mundo debaixo do sol é isso, então lide com isso. Sabe, aquele pai que é honesto com seu filho. Você vai sofrer, você precisa passar por isso. Isso vai produzir alegria, isso vai produzir contentamento, isso vai produzir maturidade. Se você não passar por isso, você nem pode ser você. Já pensou que Deus, na sua soberania, colocou todas as dificuldades da sua vida para que você fosse você? Para que você crescesse, amadurecesse, para que você tivesse uma personalidade. As coisas da vida acontecem por causa disso. E Deus, na sua soberania, fez todas as coisas contribuírem para o seu bem. A gente não pode perder essa beleza da existência.
embora Salomão passe quase todo o seu livro falando que a vida não presta, que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Eu acho que isso é muito interessante. Não é você ser pessimista, é você enxergar as coisas como elas são. A vida não é um pão de mel. Você precisa lutar, você precisa ter forças, ela não vai ser fácil, você vai chorar. Mas Salomão nos aconselha sempre a olhar para aquilo que está além do sol, para aquilo que está além daquilo que a gente pode ver, daquilo que não foi atingido pelo pó da queda, daquilo que não foi atingido pela destruição do pecado, que é Cristo Jesus. Hoje nós vamos trabalhar Eclesiastes 9, do verso 13 até o capítulo 10, no verso 20. É uma leitura um tanto extensa, mas eu prometo que o sermão não vai ser tão extenso. O Lennon, que sempre faz os cortes aí, às vezes ele fala, você pregou 1h10, 1h06, eu nem acredito às vezes. Depois eu vou ver no vídeo e é verdade mesmo. Mas vamos lá, Eclesiastes 9, do 13 até Eclesiastes 10, 20. Eu vou ler na NVI, tá bem? Então, para quem vai transmitir aí, NVI. Está escrito assim: também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria, que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia o quê? Um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo as suas palavras são esquecidas. As palavras do sábio devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Como servos, quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que nem ele mesmo consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para o divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor com um coração que teme, que tem medo, que nós estamos diante do Rei da Terra, Pai. Estamos diante daquele que governa todas as coisas, Pai. Com sabedoria, Pai. Deus, tudo calculado no seu devido lugar.
Deus, tudo a seu tempo, tudo belo ao seu tempo. Meu Deus, nós te louvamos porque somos governados por este Rei, Pai. Pedimos, Senhor, a sua graça no dia de hoje. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que a tua palavra, Deus, possa de fato nos esmagar. Deus, que aquilo que Salomão nos ensina nesses capítulos possa nos fazer, Deus, se parecer com Cristo Jesus, Pai. Sejamos transformados pelo poder da tua palavra, Pai, que nunca volta vazia, mas sempre cumpre os seus objetivos, Pai. Deus, fica conosco, nos auxilia e nos guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Queria começar com uma breve constatação do óbvio, que a nossa sociedade é caída. Chesterton, há um tempo atrás, ele disse que chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Você já ouviu essa frase? E parece que ele estava exagerando nessa sua frase. Ele é até conhecido como o príncipe dos paradoxos. Parece que algumas pessoas que leem dizem que muitas vezes ele exagerava, mas quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, parece que não há exagero nessa frase. A sensação que a gente tem é que está muito pior do que aquilo que ele previa. Quando nós vemos alguns pensadores antigos falando acerca do que poderia acontecer à sociedade, você fica de fato pensando, será que esses homens eram profetas? Porque nós vivemos numa era sem limites, sem moral, sem ética. Essa semana, 2 mulheres se abraçavam no shopping lá, se agarravam, e o segurança chamou a atenção e falou, aqui não é um lugar para isso, está num lugar público. Elas começaram a gritar com segurança e xingá-lo por todos os nomes, isso e aquilo, você é preconceituoso, você é isso. Tem termos até que eu nem sei se a língua portuguesa permite usar. E isso tudo é muito assustador. Porque nós perdemos moral, perdemos ética, perdemos tudo. A nossa sociedade vive numa tolice absurda. Sabe, nós estamos na era de tantas coisas absurdas que é tão assustador quanto nojento. Sabe, você liga a TV, você vê mulheres gravando filmes adultos com seus filhos. Como a gente teve recentemente uma notícia de uma mulher que ela produzia conteúdo adulto e quem gravava era seu filho. Então, meu Deus, que mundo é esse, né? Que mundo absurdo que é esse. A gente está vivendo uma era tão louca, tão assustadora, que às vezes é tão difícil a gente descrever. Perceba, coisas absurdas têm acontecido e a gente está tão acostumado com o absurdo que está se tornando normal para a gente. Antigamente, se você visse uma pessoa andando na rua como um cachorro, você ia ficar assustado. Você ia ligar para a polícia, você ia falar, está acontecendo alguma coisa. Hoje, se você fizer isso, você pode estar cometendo alguma cachorrofobia. Você precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Hoje está se tornando normal os absurdos. Eu queria ler para vocês uma carta, e eu não encontrei quem foi o autor desta carta, mas ela estava publicada num site muito antigo, numa página antiga da Record. Eu até fiquei assustado, até fiquei surpreso que uma carta como essa estava publicada no site da Record. Mas foi uma carta que uma mulher ou um homem, né, escreveu para o Chesterton. Ele disse assim, querido senhor Chesterton, eu venho do ano de 2022 relatar que apesar de a nossa sociedade ainda não ter literalmente problematizado a cor da grama, o senhor tinha razão quando escreveu aquela famosa frase, que no fundo não tinha nada a ver com o capim em si. Hoje em dia, muitas certezas foram empurradas desfiladeiro abaixo e até agora não conseguimos entender direito quem as empurrou e nem como é que vamos fazer para juntar todos os cacos novamente. O senhor acredita que as pessoas dizem ter certeza de tudo ao mesmo tempo que não sabem de nada? Sei que corro o risco de o senhor pensar que eu estou inventando história, mas eu preciso lhe contar que até a ciência pirou de vez. É que se por um lado somos muito evoluídos e podemos decifrar o sexo de uma ossada lá de sua época e até das múmias do Antigo Egito, por outro, não podemos mais determinar o sexo de um ser humano vivo, com todos os órgãos reprodutores em seus lugares, testes de DNA, dosagem de hormônios e tudo mais. Bem, eu creio que o senhor não saiba o que é dosagem hormonal e nem teste de DNA, não é mesmo, senhor Chesterton? Desculpe. Mas aqui no meio de tanta confusão, provar a cor da grama é o menor dos nossos problemas. Descanse em paz e aproveite, porque com essas ideias que estão surgindo nesses tempos aqui, a gente não vai ter descanso tão cedo. Quando eu li essa carta, eu pensando sobre essa frase,
Fiquei pensando que absurdo esse mundo que nós temos vivido, né? Ele fez uma constatação muito interessante. Hoje, quando os estudiosos encontram múmias do passado, ou corpos, ou ossos, eles fazem lá os seus testes, eles conseguem determinar se aquilo era um homem ou se aquilo era uma mulher. Isso é muito incrível. Isso é um avanço científico maravilhoso. Mas hoje nós não conseguimos determinar se é um homem ou uma mulher, um ser vivo, com seus órgãos reprodutores ali, e a gente não consegue mais dizer o que ele é. Perceba que absurdo esse mundo que a gente tem vivido. E aquilo que Salomão começa por nos dizer, e que Chesterton nos afirma, é de que nós vivemos uma era de completa tolice. Nesse capítulo, Salomão vai falar, de regra geral, falando sobre sabedoria e tolice. É sempre um contraste, sabedoria e tolice. Perceba, no mundo em que vivemos, tudo é uma tolice. Nós estamos vivendo esta era em que nós retiramos todos os padrões do mundo. Saiu há pouco tempo uma música famosa, né? De que você não precisa de padrão, você pode fazer não sei o quê, maquiagem pode, não sei o quê. O homem com cílios enormes. Não sei se vocês viram essa musiquinha, né? É um trapper, acho que é Samuel, né? E eu fiquei olhando tudo aquilo ali e falei, meu Deus, a sensação que eu tinha era de vergonha, de pena de ouvi-lo falando sobre aquilo, sabe? E geralmente quando eu abro o Instagram e vou ver alguns memes, vou ver algumas coisas para me divertir um pouco, e você encontra essas notícias, essas coisas que acontecem, e fala, meu Deus, que mundo é esse, sabe? Aonde foi que a gente começou a questionar coisas que eram óbvias? Sabe, onde foi que a gente olhou para o homem e falou, acho que esse cara não é homem, não. Isso é tão óbvio. Sabe, aonde foi? Olha o Mica batendo nas costas do Tofolho. Aonde foi que a gente perdeu essa certeza? Sabe, aonde foi que a gente se perdeu? Como a escritora diz aqui, eu não sei o que aconteceu, porque empurraram para a gente essas verdades e pronto. E agora elas estão aqui na nossa sociedade e a gente tem que lidar com elas e perceba. Vai chegar até tem uma frase que diz que o hétero é o novo gay. Vai chegar uma hora que você dizer eu sou hétero vai ser crime. Vai chegar uma hora que você falar não, a grama é verde, crime. Se você falar não, a água molha, crime. Percebam, nós tiramos os padrões do mundo, aceitamos o absurdo como um padrão, e vai chegar uma hora que se você falar, não, eu acredito que a grama é verde, você é um lunático, você é um louco. Que mundo é que você vive? Todos nós sabemos que a grama pode ser da cor que ela quiser, não existe um padrão para ela. Perceba, esses absurdos foram entrando na nossa sociedade, essas tolices, essa loucura, e uma coisa que há muitos anos atrás era considerada absurda, hoje é normal. Alguns governantes querem colocar banheiros para homem e mulher. Isso é um absurdo. Sabe, conversa com uma pessoa antiga, sabe aqueles velhos antigos? Masca fumo, bicho de pé no dedo. Conversa com eles e pergunta como que era na época deles se um homem poderia entrar no banheiro de uma mulher. É um absurdo. Mas hoje, para grande parte da nossa sociedade é normal. Perceba, o que a queda foi fazendo? Não sei se vocês conseguem reparar, mas a gente começou a progredir ao contrário, a regredir. Não existe progredir ao contrário, né? A Gabi, que estuda português, eu acho que ela olha para mim e fala, meu Deus do céu. Mas percebam o quanto nós fomos regredindo. Sabe, nós estávamos aqui, nós já estávamos lá embaixo, né? A gente já partiu depois da queda lá de baixo. Mas com o tempo parece que a gente só regrediu. As coisas estão se deteriorando. As coisas que sustentam uma sociedade, elas começaram a quebrar. Então por que você acha que o mundo não entra num eterno colapso? Por causa da existência de Deus, de moral. É por isso que um cara não sai na rua e dá um... Não, hoje um cara sai na rua e dá um tiro no outro, né? Esqueci. Mas percebam, nós não temos isso de forma generalizada, por quê? Porque ainda existe moral. Porque Deus existe. E as pessoas nascem com essa consciência de certo e errado. As pessoas nascem sabendo o que podem e o que não podem. Mas se você começa a eliminar aquilo que traz sentido à moral, que é Deus, da sociedade, o que você tem? Uma sociedade governada por homens. Onde os padrões é aquilo que dá na cabeça de um homem. E ele empurra aquilo para a sociedade fala, beleza. Sabe, que assustador esse mundo. Sabe, é assustador. E a gente precisa pensar em como que a gente vive nisso. Sabe, onde é que eu me encaixo?
Sabe, se tudo que eu acredito das Escrituras é considerado loucura para esse mundo, o que eu faço? Sabe, o que eu vou fazer da minha vida se tudo aquilo que eu considero normal para o mundo é uma loucura? Sabe, o que eu vou fazer da minha vida se tudo aquilo que para mim é verdade, é correto, é certo, é virtuoso, para o mundo é estultícia? Sabe, como é que eu caminho nesse mundo cheio de pó? E o que Salomão vai fazer nesse capítulo é nos ensinar como a gente anda nesse mundo cheio de pó. O Danton me perguntou o tema do sermão. Quando eu falei para ele, ele fez uma cara de assustado. Acho que ele falou, nossa, Vinícius é louco. Eu dei o tema do sermão, é um violinista no telhado. Quantos aqui já assistiram esse filme? Nossa, ninguém entendeu a referência. Mas esse filme é a história de um rapaz que ele é um violinista. E ele toca nos telhados. Ele participa de uma comunidade judaica, ele é um judeu. E a comunidade que ele vive é uma comunidade que preza muito por tradição. Sabe? Então tudo que eles fazem no filme, toda hora eles falam tradição. E quando uma pessoa diz tradição, todos começam a cantar tradição, tradição. A sociedade, aquela vila inteira começa a gritar tradição. E naquela vila, o homem ele tem a função de sustentar a sua casa. E então ele precisa acordar pela manhã, precisa trabalhar até meia-noite, e assim esse ciclo, um eterno ciclo de tradições. E eles têm tradições absurdas. Então nasce um jovem nessa vila que ele é um violinista. Ele gosta de tocar instrumento, ele gosta de cantar. E ele não tinha nenhum lugar para fazer isso, porque onde quer que ele fazia isso, ele era julgado. Então ele subia aos telhados, que eram muito íngremes, ele começava a tocar o seu violino e cantar, e as pessoas falavam, você é um absurdo, você é ridículo, você não segue as tradições, você não é normal. E daí vem um tema, violinista no telhado, que é a arte de você fazer arte, num lugar difícil de se estar. E realmente o nosso mundo é isso. Sabe, como é que você vai caminhar por esse mundo sem se contaminar com poeira? Sabe, como é que você anda por um lugar sujo sem sujar as vestes? Sabe, como é que você caminha por esse mundo sem participar da nojeira e da tolice desse mundo? E o conselho de Salomão é muito simples, sabedoria. A sabedoria é aquilo que te faz caminhar por esse mundo sem se sujar. A sabedoria é aquilo que te faz suportar a queda. A sabedoria é aquilo que te faz olhar para a vida e encontrar felicidade, mesmo que você saiba que tudo está destruído. A sabedoria é o que te faz acordar pela manhã e falar, eu vou à luta. A vida é curta. Sabe, sabedoria é aquilo que te faz acordar com vontade de viver, se alegrar, celebrar a vida, sabe? E o que Salomão quer nos ensinar é como viver de forma sábia nesse mundo muito louco. Então ele começa, e ele faz isso de uma forma muito interessante nesse capítulo. Primeiro ele fala sobre os efeitos da sabedoria, depois ele vai falar sobre a causa da tolice e a causa da sabedoria, e depois ele vai dar alguns exemplos práticos de como a gente caminha em sabedoria nesse mundo caído. Então, para começar no versículo 13, que é a primeira divisão do texto, ele começa a nos lembrar sobre esses efeitos, de que a sabedoria ela é mais forte do que a força dos ricos e poderosos. Ele começa nos contando um caos. Então ele diz que havia uma cidade pequena, e perceba os paradoxos desse texto, uma cidade pequena. E depois ele fala de um rei poderoso, depois ele fala de um pobre, depois ele fala que esse pobre é sábio, depois ele, de uma forma até assustadora, fala que esse rei poderoso sucumbe a este homem pobre. Mas ele diz que uma cidade pequena com muito poucos habitantes. Então um rei muito poderoso veio contra essa cidade, e ele disse de forma ainda específica que ele cercou esta cidade com dispositivos de guerra. Mas naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria ele pegou e salvou a cidade. E aqui parece que nós começamos uma história de um herói. Nasce um herói. O povo está com medo, a guerra, sabe? Um rei poderoso sitiou aquela cidade e todos tremem. Daqui a pouco nasce um herói e parece que aqui você vai ter a ascensão deste herói. Mas Salomão diz que, no entanto, depois de ter salvo essa cidade, ninguém mais se lembrou daquele pobre. Perceba que ele nem chama de sábio, só de pobre. Por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo as suas palavras são esquecidas. Perceba, a primeira coisa que Salomão está querendo nos ensinar é o que a sabedoria causa. Você consegue perceber o poder da sabedoria nesse exemplo de Salomão?
Salomão está dizendo que o homem pobre, sem condições, numa cidade pequena, sem condições de se defender, onde você tem um rei poderoso que envolve aquela cidade com armas poderosas de guerra, mas aquele homem, com sabedoria, ele consegue livrar aquela cidade, ele consegue salvar a vida das pessoas. Perceba os efeitos da sabedoria na sociedade. Nós temos um homem pobre, sábio, que salva a vida de pessoas porque é sábio. Nós temos diversos exemplos na história de homens sábios que salvaram as pessoas. Geralmente a gente vê isso nos filmes, né? Você vê um homem sábio que por sua sabedoria liberta todo. Mas perceba que Salomão fala que no mundo real, essa sabedoria é desprezada, porque esse homem acabou de salvar a cidade. E o que acontece com ele? Ele é desprezado. Aquele pobre homem é desprezado. Mas isso não elimina o fato de que Salomão quer nos ensinar de que a sabedoria é mais poderosa do que as armas de guerra. A sabedoria de um homem é capaz de livrar um povo da destruição. O que Salomão quer nos ensinar é que no mundo a sabedoria é capaz de abrilhantar as coisas. De que embora a vida não pague a sua sabedoria da forma como você gostaria, seja sábio. Ah, Vinícius, eu me dediquei, eu fui sábio, eu dei bons conselhos no meu trabalho, eu ajudei a empresa a crescer e sabe o que eu ganhei? Nada. Então parabéns, você está no mundo real. O que eu ganhei? Você ganhou o fato de você poder ter contribuído e ajudado, porque é isso que a sabedoria faz. A sabedoria não espera paga. A sabedoria transforma as coisas. Ou seja, não espere nada em troca, mas para Salomão, o que ele está nos aconselhando é: seja sábio, porque a sabedoria pode salvar a vida das pessoas. Por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo as suas palavras são esquecidas. Percebam, por mais que este homem foi esquecido, suas palavras foram esquecidas. Salomão diz, a sabedoria, ela é poderosa. E olha que interessante, aqui até parece que esse Salomão pessimista se tornou otimista. O mundo está desabando, é cheio de pó, trevas, é queda. Mas Salomão encontra uma luz. Ele diz, sabedoria é o segredo. Só dá para viver e suportar a existência com a sabedoria. Sabe, só dá para suportar a existência e a tolice desse mundo com a sabedoria. Sabe, ninguém pode vencer a sabedoria. Sabe, ninguém pode vencer, ela é mais poderosa do que tudo. E é por isso que Salomão usa esse extremo da guerra. Ser sábio traz muito mais força do que um arsenal de guerra. E perceba, o que Salomão quer nos dizer também é que a sabedoria nos garante o quê? Segurança. Se você for sábio, você terá uma vida segura. Mas perceba, uma vida segura não significa que você não terá inimigos à sua porta. Porque aquela pequena cidade tinha inimigos à sua porta. Sabe, ter segurança não significa que nada de ruim vai acontecer na sua vida. Mas percebam que é diante de uma situação ruim, de um momento de guerra, em que a sabedoria livra esse homem. Embora os momentos difíceis o alcancem, este homem estava preparado. Ele era sábio. Ele sabia o que fazer, ele sabia a forma certa de responder aquilo. Nossa, eu vi a Letícia tirando o meu soro da bolsa, me deu até um arrepio. Mas perceba, a sabedoria para Salomão livra e dá segurança. Só quem entende, a Sarinha vai entender o que é isso. Mas perceba, a sabedoria livra as pessoas. E o que Salomão está dizendo é que se você quiser caminhar de forma segura no mundo, seja sábio. Vinícius, mas a vida vai ser difícil, é óbvio que vai. Sabe, o mundo é assim mesmo. Sabe, você não vai ter tudo o que você quer. Isso aí é coisa de internet, isso não acontece na realidade. Sabe, de 1 bilhão de pessoas no mundo, 5 são assim. Você, com certeza, talvez você não vai ser, mas eu tenho quase certeza que você não vai ser. Mas uma coisa que você pode ser, que quase ninguém no mundo é sábio. Isso vai te garantir uma vida segura. E o que é uma vida segura? É você saber o que fazer sempre. É você saber como reagir. Sabe, se a guerra chegar à sua porta, você sabe o que fazer. Perceba, o sábio não está desesperado. Talvez a população estivesse desesperada, mas o sábio está em paz. Por que ele está em paz? Porque a sabedoria nos dá segurança. E ele continua, as palavras
dos sábios, elas devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Perceba, olha que interessante. O que Salomão está fazendo primeiro, ele fala sobre o poder da sabedoria. Ele acaba de contar uma história de que a sabedoria livrou um povo da guerra e que tirou pessoas da morte. Mas agora ele diz, cuidado. Você deve ouvir as palavras do sábio, não as palavras do tolo. Porque o que Salomão está nos dizendo é, por mais que o jeito certo de se viver é de forma sábia, mas você sempre vai ser tentado pela tolice. É por isso que Salomão diz, você deve estar atento às palavras do sábio e não aos gritos de quem domina sobre os tolos. Gente, é assustador. É assustador. O número de jovens que saem do ensino médio e vão à faculdade e esquecem de Deus e abandonam a igreja. É assustador. Eu conheci diversos jovens assim, mas diversos. Eu acho que passam de 20. De caras que temiam a Deus, sabe? Que o senhor falou, esse cara é crente, velho. Sabe, dedicado ao Senhor, o cara entrou na faculdade, o cara sumiu, velho. O cara começou a acreditar em cada loucura, em cada absurdo. Por quê? Porque se você passa a sua vida inteira exposto à tolice, e infelizmente é o que nós temos nas nossas faculdades hoje. Eu não estou falando de faculdade pública ou estadual, é a mesma coisa. O mundo é caído. Sabe, no mundo caído, não existe pessoas bem intencionadas. Existe tolice. E o que Salomão está tentando nos dizer e nos alertar é que a tolice é algo sutil que pode destruir a nossa vida. Ele disse que a sabedoria é mais poderosa que uma arma de guerra e nos traz segurança, mas Salomão também nos alerta, cuidado com a tolice. Se você deixar de ouvir o sábio para ouvir o tolo, a tolice tomará conta da sua vida. Percebe, ele até diz que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Então o alerta de Salomão é nos dizer, cuidado, a tolice é sutil. Então se você não tomar cuidado e não perceber a tolice na sua vida, ela vai te destruir. É por isso que ele termina essa primeira divisão do texto, no capítulo 10, versículo 1, dizendo que assim como uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Olha que assustador o que Salomão está nos dizendo. Primeiro ele nos revela o poder da sabedoria. Mas ele diz, cuidado. Cuidado, porque se uma mosca pousar no unguento e morrer, ali ela vai destruir a essência e o cheiro do perfume. Às vezes o cara trabalhou, sabe, teve cuidado, preparou a essência, sabe, fez aquele balde de perfume, e tá coisa cheirosa, maravilhosa, aí cai um bichinho lá e estraga toda a sua fragrância. O Salomão está nos dizendo e nos alertando é cuidado. Porque às vezes você pode achar que a sua vida está tranquila, você é sábio, você é crente, teme ao Senhor. Então você deixa de vigiar, deixa de tomar cuidado. E Salomão está dizendo, cuidado, pequenas coisas destroem grandes coisas. O nosso país é a prova disso. Nós temos aqui no Brasil um exemplo de que como poucos homens destroem uma nação. Perceba, nós temos aqui no nosso país essa realidade provada. E aqui eu não estou falando de Lula e de Bolsonaro, não estou falando nada disso. Mas perceba como é assustador, como uma coisa podre pode estragar todas as outras. Às vezes a gente não consegue lidar com essa verdade. Às vezes a gente acha que a gente pode flertar com a tolice sem que nós sejamos contaminados. E Salomão está dizendo, cuidado, se afaste disso. Não seja exposto a isso. Porque se você pegar aquele famoso exemplo, todo pai já usou isso com seu filho, né? Se você pegar uma laranja podre e colocar num lugar com um monte de laranjas boas, o que vai acontecer não é que as laranjas boas vão passar vitalidade e vida para a laranja podre. Isso não vai acontecer. Vai apodrecer 2, 3, 4, 5. É isso que Salomão está nos dizendo. Cuidado. Cuidado porque às vezes, de uma forma muito sutil e destrutiva, a tolice toma conta da sua vida. E quando você menos espera, você já não teme mais a Deus e não considera mais a Deus. Quando você menos espera, você já é um tolo. Então perceba o que Salomão está tentando nos dizer. Primeiro,
nos mostrando que a sabedoria é a resposta para a vida. Ou seja, Salomão começa por dizer os efeitos da sabedoria e da tolice. A sabedoria constrói e a tolice destrói. A sabedoria traz segurança, a tolice não. Tudo que a tolice traz é destruição. Enquanto a sabedoria traz paz, a tolice traz guerra. E Salomão está nos dizendo, cuidado. Preste atenção na forma como você vive. Porque viver uma vida sábia não é fácil. A todo momento, você está exposto aos gritos dos tolos. Sabe como é que você ouve o grito desses tolos e não abraça o chamado deles? Sabedoria. Sabe como que você entra na faculdade e encontra um professor militante e não se torna um militante? Sabedoria. Como é que você entra na faculdade e não se torna um extremista? Sabedoria. Perceba, todos os extremos são ruins. E o conselho de Salomão é, se você for exposto a isso sem sabedoria, você se tornará aquilo. Ah, Vinícius, mas eu sou muito forte. Não. Perceba que é uma verdade óbvia das Escrituras. Você lembra aquele texto de Provérbios que diz que o bater do leite produz manteiga? Já parou para tentar entender o que esse texto significa? Se você pegar leite e bater, vai dar manteiga. Se você pegar leite e ficar batendo, você não vai conseguir tirar dali brigadeiro. Você não vai tirar dali picanha. Porque é uma coisa muito óbvia. Assim como a grama é verde, Salomão está dizendo que bater leite produz manteiga. Assim como ele está dizendo que se você ficar exposto ao tolo, você se tornará tolo. Se você se assentar na roda dos escarnecedores, você vai se tornar um escarnecedor. Sabe, não brinque com essas coisas. Essas verdades das Escrituras são simples e por isso que muitas vezes nós desprezamos. Ah, Vinícius, não tem mal nenhum eu andar com essas pessoas que não temem a Deus e que desprezam e que blasfemam o nome do Senhor. Eu sou crente, eu vou ser luz. Não, você não vai ser luz ali. Salomão está dizendo, cuidado, porque uma mosca pode estragar todo um trabalho de anos. Cuidado, porque só um pecador pode destruir muita coisa. Nós já tivemos nações sendo destruídas pela arrogância de um homem. Nações. Nós já tivemos milhares e milhares de pessoas mortas pela ganância e a tolice de um homem. Quantos aqui se lembram do pastor Wallace Giuliani, que vem aqui no congresso? Nós tivemos sobre aconselhamento bíblico. O Wallace estava contando que ele foi... Aquilo para mim foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi na minha vida. Ele estava contando que ele foi ao Museu do Holocausto em Israel. Ele disse que a última sala do museu, ela tem um chão de vidro. E embaixo você tem os sapatos das crianças e dos adultos que foram retirados lá dos campos de concentração na Alemanha. E dentro dessa sala tem uma estrutura de som, que essa estrutura de som, ela passa o dia inteiro falando o nome das crianças, só das crianças que morreram. Isso já é assustador. Mas se você for lá hoje e ouvir o nome de uma criança, por exemplo, chamado, sei lá, Daniel. Sabe quando é que você vai ouvir esse nome? Ele fica sempre repetindo essa mensagem, né? Sabe quando é que você vai ouvir o nome do Daniel que você ouviu a próxima vez? Só daqui 3 anos. É assustador. Milhares de crianças mortas por causa da tolice de um homem. O que Salomão está dizendo, cuidado. Porque às vezes a gente flerta com a tolice, com a estultícia. Por causa de um homem. Nós tivemos milhares de crianças mortas. Milhares e milhares. Desumano. Porque um homem, um tolo gritando foi ouvido. Então perceba que Salomão está dizendo de que um pecador pode destruir muita coisa. Assim como a mosca destrói o unguento. Então cuidado. Então logo após Salomão nos ensinar os efeitos da sabedoria e da tolice numa sociedade, agora nós vamos passar para a segunda divisão, que ele vai dizer a causa de tudo isso. Capítulo 10, versículo 2 e 3, Salomão diz assim, o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Perceba o que Salomão está nos dizendo. Primeiro, os efeitos. Agora, a causa de tudo aquilo. Por que o homem é tolo ou o homem é sábio? Salomão diz que o problema do homem está onde? No coração.
Perceba, Salomão está afirmando aquilo que a Bíblia nos fala desde Gênesis. O problema do homem não é falta de dinheiro. Então, o problema do homem não é porque ele não tem uma mulher. O problema da mulher não é porque ela não arrumou namorado. Não é isso. O problema do homem é coração. Tudo está aqui. O problema da sociedade somos nós. O problema do mundo está, essa desgraça que está, não tem nada a ver com grandes organizações, não tem a ver com o homem, o pecado no coração de cada homem. Esse é o nosso maior mal, o nosso maior inimigo. E Salomão diz que o coração do sábio se inclina para o bem, e o coração do tolo não. Algumas versões dizem que o coração do sábio se inclina para a direita, e o coração do tolo para a esquerda. E Salomão não está falando de briga política aqui não. Salomão não está falando que se você é sábio, você é de direita, não é isso. Naquela época, as pessoas que eram de confiança do rei se sentavam onde? À destra do rei, ao lado direito do rei. Eu pelo menos não sei você, mas eu cresci sabendo que se você cumprimenta uma pessoa e o cara pega a sua mão com a mão esquerda, dá uma sensação horrível. Toda vez que eu vou bater na mão do Bernardo, que ele vem bater com a mão esquerda, eu falo, filho, ó, mão direita, confiança. Porque a ideia de Salomão é nos dizer de que o sábio se inclina para aquilo que é direito, para aquilo que é correto, para aquilo que é certo, para aquilo que é prudente, para aquilo que é verdadeiro. Mas o coração do tolo não. O coração do tolo só se inclina para o mal. Perceba, Salomão está dizendo que a causa da sabedoria e da tolice é onde está o seu coração. Se o seu coração só está no mal, você vai ser tolo. Mas se o seu coração está no bem, se o seu coração está em Cristo Jesus, se o seu coração está na obra de Cristo Jesus, na palavra de Deus, Salomão está dizendo que você vai ser sábio. E perceba, nós temos aqui outra verdade óbvia de Salomão. Essa é tão difícil de viver. Nós sabemos qual é a nossa fonte de vida. Sabe, a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. E por que às vezes a gente passa fome? Percebam, não foi isso que Adão fez no jardim? Você tem tudo que é bom, você tem tudo que é maravilhoso ali nas suas mãos, você tem tudo. Comida, bebida, onde morar. Sabe, você tem a alegria da família, você tem tudo. Mas o coração dele se inclinou para o mal, então se tornou tolo. Sabe o que Salomão quer nos alertar? É que nós seremos sábios ou tolos mediante aquilo que consumimos. Se tememos ao Senhor e andamos pelos teus caminhos, seremos sábios. Se não, seremos tolos. Sabe, é possível você passar a sua vida inteira sendo um tolo, achando que é sábio. Tudo depende do que está aqui no seu coração. E só Deus é que pode sondar essas coisas. Sabe, o sábio enche o coração da palavra do Senhor, o tolo não. O tolo segue as suas próprias paixões. O tolo faz aquilo que quer. Sabe, o tolo não se preocupa com Deus, não considera Deus nas coisas. Ele vive no mundo como se Deus não existisse. Sabe, como se Deus fosse responsável só por perdoar os seus pecados à noite, quando ele chega em casa triste pelo que ele fez. Sabe, o tolo não considera a possibilidade de que ele pode passar a sua vida inteira vivendo para a glória de Deus. Sabe, o tolo não considera a possibilidade de que tudo que acontece na vida dele é por vontade do Senhor, inclusive estar aqui. É a vontade do Senhor para você. Às vezes você nem está gostando, mas é a vontade do Senhor. E o que Salomão está dizendo é que o sábio considera essas coisas. O sábio vive no mundo sabendo que Deus existe. Eu existo para Ele. Eu existo para servi-lo. Sabe, o sábio vive no mundo considerando a Deus em todas as coisas. Porque o nosso grande problema é o que tem aqui dentro, não é o que está de fora. Consegue entender o que Salomão está nos ensinando? De que aquilo que você ouve do tolo só vai suscitar aquilo que é de tolo no seu coração. E aquilo que você ouve só vai suscitar o que já tem aqui dentro. Porque aquilo que corrompe o homem não é o que vem de fora, é o que está aqui. O problema é isso. Você é o seu maior problema. Sabe, se você não lutar contra esse seu maior problema, você vai se tornar tolo. O conselho de Salomão é, sabe, incline o seu coração para o bem. Sabe, incline o seu coração para aquilo que é direito, para aquilo que é justo.
Sabe, ande por esse caminho. Sabe, para de perder tempo com estultícia, com bobeira. Ande no caminho do justo, no caminho que é certo. Sabe, gente, é assustador o número de jovens na igreja que cresceram na igreja, sabe, não sabem tomar uma decisão simples de certo ou errado. É assustador. Sabe, jovens que cresceram na igreja que não sabem lidar com a vida, não sabem lidar com a entidade patronal, não sabem se portar no trabalho, não sabem se portar na faculdade. É só mau testemunho, você não tem noção do tanto de notícias que chegam pra gente. O cara fez aquilo, o cara é crente e fez aquilo, é assustador. Por quê? Porque não considera Deus. Parece que a religião é só aquilo que eu faço de fim de semana e depois o resto da semana eu não estou nem aí para Deus. Eu sou crente mesmo, eu não perco a salvação. Mas Salomão nos aconselha de que o sábio se inclina para aquilo que é reto, assim como o tolo se inclina para aquilo que é torto. E por fim, a terceira divisão é onde Salomão começa a nos dar exemplos práticos de como ser sábio, ou de como funciona a tolice. No capítulo 4, no capítulo 10, do versículo 4 diante, Salomão diz assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Primeiro conselho de Salomão: seja tranquilo. O que Salomão está fazendo, sabe? Seja calmo, já viu aquele meme? Vem tranquilo. Salomão está falando: se alguma autoridade se levantar contra você com ira, calma. O que Salomão quer nos ensinar? Que você tem que ser pacifista? Não. Salomão quer nos ensinar: pense antes de agir. Salomão está dizendo: calma, usa a cabeça. Para de agir no calor do momento e tomar decisões precipitadas. Pense. Vinícius, mas o meu chefe se levantou contra mim. O meu chefe me xingou. Então você se levanta e mete a mão na orelha dele. O que você ganhou? Pegou uma demissão. Amanhã você vai ser um cara estressado sem trabalho. Só isso. Mas se você pensar, se você parar e refletir e considerar a Deus, Salomão está falando que a tranquilidade evita grandes erros. Sabe, Salomão está dizendo que a tranquilidade é você pensar, é você considerar a possibilidade das pessoas se levantarem contra você. Sabe por que ninguém pode se levantar contra você? Sabe, será que você se acha tão importante assim no mundo mesmo? Que ninguém pode te contrariar, que ninguém pode se irar contra você? Nós temos a Cristo. Sabe, quando a autoridade romana se levantou contra ele, ele se sujeitou a ela. Salomão está dizendo: calma, respire, pense. Ele continua: outro mal que eu vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Eu tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Olha o que Salomão está nos dizendo. Você olha para o mundo e o mundo é isso. Aí você está lá no seu trabalho e você é dedicado, temente a Deus, crente, aí sai a promoção. Quem que vai? Aquele teu amigo baladeiro, que não vale o que o gato enterra. Aí você fala: Jesus, eu sou crente, eu temo a Deus. Salomão fala: gente, isso é a realidade da vida. No mundo governado por tolos, quem que vai se exaltar? A tolice. Não é a sabedoria. Mas o que Salomão quer nos ensinar do versículo 5 ao 7? Confie no Senhor. Vinícius, eu sou um príncipe, mas eu estou na lama. Confie no Senhor. Perceba, a sabedoria te ensina a confiar no governo providencial de Deus. A sabedoria te ensina a saber que todas as coisas que acontecem no mundo, todas as coisas acontecem por causa da vontade de Deus. Deus quis e elas aconteceram. Porque perceba, Deus governa o mundo com mãos de ferro. Nada foge do seu controle. Às vezes nós temos essa ilusão de que alguma coisa aconteceu e Deus não viu. Deus vê todas as coisas. E Salomão quer nos ensinar de que diante desse mundo de tolos, onde tudo está corrompido, Deus continua no seu trono. E a sabedoria te dá essa certeza de que Deus governa o mundo. Vinícius, mas a vida não é como eu quero, não tem problema. Ela é como Deus quer.
Ah, Vinícius, mas o mundo não responde da forma como eu queria. Eu não tenho o emprego que eu quero, não tenho o namorado que eu quero, não tenho o emprego que eu quero, não tenho a faculdade que eu quero, não tenho os pais que eu quero, tá bom. Não tem problema, a vida não é o que você quer, a vida não é o que eu quero, a vida é o que Deus quer. Isso é sabedoria, é saber que todas as coisas fazem parte da vontade de Deus. E o que Salomão está dizendo, por mais que você olhe para o mundo e ache esse mundo injusto, parabéns. Você constatou o óbvio, o mundo caído, tudo que há é queda, mas confie no Senhor. Sabe, não é porque o mundo é caído que ele saiu das mãos de Deus. A gente percebe, nós, como crentes, somos o que mais cometemos esse erro. Nós achamos que o mundo não pertence a Deus. Como que o que pertence a Deus é só aquilo que está englobado aqui na categoria de religiosidade. Fora disso, isso não pertence a Deus. Não é a verdade. É onde você viu Deus dando uma carta de alforria ao mundo. O mundo é do Senhor. O coração dos reis, a Bíblia diz que estão nas mãos de Deus. E Deus os move para onde quer. Os reis devem se dobrar ao Senhor. Todos os homens são governados por Deus. E a sabedoria vai te ensinar a entender isso. A entender que as coisas que lhe sucedem é a vontade do Senhor. Quando você entende isso, a sua perspectiva das coisas muda. Porque você já não responde mais com ira. Você responde com fidelidade e temor ao Senhor Deus. Se isso me acometeu mesmo que eu não quero, eu te agradeço. Eu precisava disso. Ah, mas eu não concordo com Deus. Beleza. Põe lá no seu currículo. O que importa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Lembra? O tolo anda pelos seus desejos. O sábio se inclina para a verdade de Deus. É difícil? É claro que é. Sabe, às vezes a gente cria esse crente idealizado de que é perfeito. Isso é difícil. A vida cristã é essa caminhada. Sabe, a vida cristã é esse processo de forja, de transformação, de mudança. Mas o sábio confia no governo absoluto de Deus. Sabe? Esses dois primeiros exemplos que Salomão nos dá, do versículo 4 ao versículo 7, perceba que eles nos remetem à vida pública. E todas as suas sujeiras. Mas o sábio é aquele que mantém seus olhos em Cristo certos de que o Senhor é um bom governante. Perceba o que Salomão está nos dizendo. É que se você olhar para a sua volta, para a sua vida pública, o que você vai ver? Tolice. Então qual que é o conselho de Salomão? Olhe para Deus. Você não vai encontrar nenhum caminho torto no Senhor. E dos versos 8 em diante, o cenário muda. Agora nós saímos da região da cidade, da vida pública, para o campo, para aquilo que se faz escondido, para aquilo que se faz em casa. Olha o que ele diz: quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Olha que interessante o que acontece do versículo 8 em diante. Salomão começa a dar diversos exemplos do cotidiano da época. Cavar poços, quebrar pedras, rachar lenha, quebrar parede. Mas perceba o que ele diz no verso 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Você consegue entender o que Salomão está nos dizendo? De que a realidade da vida é que essas coisas ruins acontecem. Mas o que a sabedoria te faz? A sabedoria faz você afiar o machado. Abraham Lincoln dizia que se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando meu machado. Perceba o que é sabedoria? Todo mundo vai ter que cortar árvore, gente. Todo mundo tem que quebrar pedra. Todo mundo corre risco de ser picado por cobra. Esses dias um rapaz estava derrubando um muro aqui do lado. Tomou uma picada de escorpião, parou no hospital. Essas coisas acontecem. Mas onde que está a sabedoria aqui nesse versículo? Samuel está dizendo: quem afia o machado é o sábio. Porque a sabedoria assegura o sucesso. O tolo bate na árvore. Sabe, o tolo vai lá e se arrebenta. Um tempo atrás eu fui com um rapaz chamado Bal. Se ele estiver ouvindo, cara, um grande abraço, que saudade dele. Nós fomos cortar lenha.
para fazer um churrascão de chão na igreja lá de Loanda. A gente assava umas 10 costelas de chão, sabe? Fizemos aquele churrascão e a gente foi no meio de um pasto lá cortar madeira e o Bal cresceu comendo capim, né? Então aqueles caras, ele e o irmão dele chama Nereu. Eu sempre falava para Kes, o Nereu é o último homem vivo que eu conheço. Sabe, assustador, sabe? Caras criados no campo, bruto. Sabe, os caras foram a vida inteira peão de boiadeiro, já competiram em tudo que é lugar do Brasil. E a gente foi lá nesse sítio. E eu cresci na praia, fui ver boi aqui no Paraná. Aí, quando eu cheguei em Luanda, eu já assustei, né? O pessoal na igreja com um cinto desse tamanho. Eu falei, que isso, cara? O cara tá levando um espelho no cinto? E aí fomos lá cortar umas madeiras. Aí eu cheguei perto, assim, de uma madeira, peguei o machado, mas mandei, velho. Pá! Primeira pancada que eu dei, quebrei o machado. A gente só tinha um machado. O trabalho agora tava todo prejudicado. O Bal falou, você é louco, cara? Ele falou o nome de uma árvore lá, falou, cara, isso aí não quebra nem com motosserra, você vai bater o machado. Ele falou, bom, pra mim madeira é madeira, velho. Ele falou, não, você tem que saber, perceba a sabedoria. Se eu tivesse sido sábio, eu não teria cortado aquela árvore, eu teria cortado outra. Ou eu teria batido o machado de um jeito diferente. Porque perceba, a sabedoria te produz sucesso. Se você for um tolo, você vai ficar esmurrando lá e você não vai conseguir quebrar. Mas Salomão está dizendo que se você tem que se dedicar a alguma coisa, dedique a afiar o machado. O que Salomão quer nos ensinar é prudência. O que difere o sábio do tolo é que o sábio sabe o que fazer. O sábio sabe a hora certa de fazer e como fazer. É isso que difere o tolo do sábio. Isso é assustador desse mundo. Gente, se você for sábio, você tem a sua vida garantida. Gente, olha para a sua vida. Olha para o mundo à sua volta. Vocês estão numa fase agora de descobrir o que vão ser da vida, mercado de trabalho. Gente, contra quem vocês estão competindo? Gente, vocês estão competindo contra gente que faz live NPC. Sabe, não é possível que você vai perder para um cara desse, mas não é possível. Sabe, não existe um mundo onde um cara com 2 neurônios que se comunicam perca para um cara desse. Sabe, você está competindo contra cara que fala que você pode ser cachorro, você pode ser sapo. Você percebe que não tem concorrência. É assustadora a nossa sociedade. Se você for sábio, Salomão, a Bíblia está nos dizendo que a sabedoria, ela garante o sucesso. Se você for sábio, você consegue chegar aonde você quer. Porque o sábio sabe o que fazer. O sábio tem respostas para a vida. É um dos homens mais sábios que eu conheci no mundo. Sempre que eu conversava com ele sabia o que fazer. Era um cara simples. Sabe aqueles caras não parece com nada, parece aqueles bichos de matar com pedra. Não tem nada de especial, não era forte. Um cara comum, mas se você conversasse com ele sempre sabia o que fazer. Chegava lá com um problema, para ele não era um problema. Ele falou, não, cara, se você fizer assim, se você pensar por esse lado, se você pensar assim, a sabedoria te abre portas. A sabedoria faz o pobre subir ao trono. Vocês que estão nessa fase de descobrir o mercado de trabalho, se preparando para o casamento, se preparando para a vida, seja sábio. Para de ficar dando murro em ponta de faca, para de ficar tentando quebrar, sabe, lenha com as costas do machado, sabe? Pensa, se prepara. A parte mais importante da sua vida é se preparar, não é fazer. Sabe, se você passar a maior parte da sua vida se preparando, se dedicando, na hora de fazer, você vai saber o que fazer. Você não vai cair lá de bicão perdido sem saber como agir. Sabe, faça como Abraham Lincoln, se te der 8 horas para derrubar uma árvore, passe 6 afiando o machado, é a coisa mais importante. Pare de pensar só na árvore caída, no resultado da vida. E se preocupe com o processo. Se preocupe com aquilo que você pode controlar, que é a sua preparação. Sabe, seja sábio, se dedique ao Senhor. Seja inteligente, aqui é outro conselho que o Salomão nos dá. De que a sabedoria produz inteligência, que é você saber e você aprender sobre as coisas. Sabe, do que adianta você conquistar o mundo e você não saber resolver um conflito, você não saber lidar com o seu irmão diferente de você? Sabe, do que adianta você ser bem-sucedido se você não tem tempo com a sua família?
Do que adianta você ser bem-sucedido se você não tem vida, sabe, vida social, não tem amigos, não tem amor, não conhece alegria, não conhece nada. O que importa na vida é a sabedoria, não é o que ela pode te dar. Você consegue perceber o conselho de Salomão? De que o sábio, ele não se preocupa com o sucesso. Ele não está preocupado se a árvore vai cair ou não, ele está preocupado em amolar seu machadinho. Já viu aquela velha história do homem que era lenhador? Vai fazer uma entrevista de emprego, o cara falou: onde você já trabalhou? Ele falou: eu trabalhei no Saara, como lenhador. O cara falou: cara, mas no Saara não tem árvore. Ele falou: agora. Quando eu cheguei lá tinha um monte. Sabe, se preocupe com o processo. Alguns nos riram, alguns riram. É ruim, né? Acho que todo mundo conhece, né? Sabe, mas se preocupe com o processo. Sabe, para de perder tempo dando murro em ponta de faca e vai se preparar para as coisas, vai se preparar para o mundo. Sabe qual que é a coisa mais assustadora dessa nossa geração? Pressa. A gente acha que a gente precisa fazer a vida em 20 anos. A gente acha que a gente precisa fazer a vida agora. Calma. Prepare. Ninguém, por mais ansioso que pode acrescentar um côvado à sua existência. Ninguém. Então, perca mais tempo entendendo a existência do que lutando contra ela. Gaste seu tempo entendendo a vontade do Senhor para a sua vida. Gaste seu tempo se preparando. Você não vai acrescentar nada na sua vida. Ah, Vinícius, eu me dediquei. Eu fui o melhor aluno do mundo. Parabéns. Você não vai mudar nada na sua vida. O conselho de Salomão é: seja sábio. O sábio se preocupa com o processo. O sábio se preocupa em conhecer a vontade do seu Senhor. Ele não está preocupado com os resultados da vida. Por quê? Porque a sabedoria lhe garante sucesso. É certo que se você for sábio, você terá sucesso. Então se preocupe em ser sábio, em se preparar. Sabe, a gente tem conversado sobre isso ultimamente, sobre maturidade, sabedoria. Você é capaz de responder, por exemplo, a razão da sua fé. Você consegue conversar com as pessoas sobre política, sobre diversas coisas. Você consegue viver, você consegue se relacionar socialmente. Você consegue entender a vida, você consegue ajudar as pessoas a solucionar problemas, ou você não está conseguindo lidar nem com os seus. Você é um amigo sábio da galera ou você não é? Sabe, na faculdade, as pessoas te procuram pedindo um conselho. Eu não era o melhor aluno da faculdade. E nem me considerava o melhor em tudo, assim, sabe? Mas um dia aconteceu um negócio muito assustador comigo na faculdade. Um moleque que nem era crente, ele me pediu um conselho. Caramba, velho, esse moleque tá tipo uma piada comigo? Eu queria saber. Ele falou: não, cara, que eu percebi que você não vai no bar com a gente. Eu falei: mas eu não vou porque eu não quero mesmo. Acho que não é legal, né? Eu sou cristão, não sei o quê. O cara falou: o que eu faço com tal coisa? Eu falei: nossa, que oportunidade tá maravilhosa de a gente apresentar o evangelho. E muitos anos depois, esse moleque me mandou uma mensagem no falecido Facebook. Falou: cara, hoje eu entendo que você não vai no bar. Eu falei, perdido, não sabia do que ele estava falando. Eu falei: nossa, que legal, você entende? Ele falou assim: agora eu estou indo na igreja presbiteriana aqui de São Vicente. Eu falei: nossa, cara, que legal. O cara conhecia o Senhor, velho. Falei: cara, que legal. Sabe, gente, você tem a oportunidade de apresentar o evangelho. Sabe, você tem a oportunidade de ser sábio. Não estou falando que eu era um cara incrível, não era. Tá, mas você pode, sabe, lutar para ser alguma coisa, sabe? Você pode se preparar, você pode tentar você pode ajudar as pessoas à sua volta. Lembra do que Salomão fala sobre o sábio? O sábio ajuda a sociedade. Sabe qual que é o impacto que você causa na sua sala de faculdade? Ou você acha que Deus só te mandou lá para você estudar? Para você aprender e ganhar dinheiro? Não passou pela sua cabeça que Deus não precisa do seu dinheiro? Não passou pela sua cabeça a possibilidade de que Deus te colocou lá para que as pessoas olhassem para você e vissem uma luz acesa? Sabe, ninguém acende uma vela para colocar debaixo da cama só se você for louco. Por que se acende uma vela? Para iluminar. Ninguém consegue esconder uma cidade construída sobre as rochas. Você acha que Deus te pôs na sua faculdade por quê?
E aí você passa 4 anos pela sua faculdade e ninguém ouviu o evangelho da sua boca. E você acha que você foi bem sucedido porque você se formou, pegou o canudo e agora vai ganhar dinheiro. Sabe, era melhor que você rasgasse esse canudo. Abandonasse a sua faculdade. Sabe, Deus te colocou lá para que você brilhe. Porque a sabedoria faz isso. A sabedoria transforma o ambiente. Por que você acha que Deus te colocou naquele seu emprego chato, com aquele seu patrão insuportável? Porque a sabedoria transforma. E aí você passa a sua vida inteira lá reclamando e falando mal e ninguém vê Jesus em você. E aí você vem para a igreja, põe a mão no coração e acha que é o cara mais crente do mundo. A vida acontece lá fora. Aqui todo mundo sabe que você é crente. Agora o que você faz lá fora? Aí chega o seu amigo cheio de problemas no lar e quer conversar com você, quer bater um papo. Você fala, não, agora você tem que procurar um psicólogo. Por quê? Porque você não consegue falar sobre Deus para ele. Sabe, você não consegue auxiliar, você não consegue orar por ele. Porque você está muito mais preocupado com a sua reputação do que com o nome do Senhor. E às vezes você não consegue nem dizer que é crente. Deus te colocou lá por um motivo, porque a sabedoria transforma. Seja sábio. Eu tenho certeza que se você for sábio, você não vai ser o aluno mais querido. Os professores vão te odiar, mas você vai ser sábio. Eu lembro de uma coisa que marcou muito a minha vida. Isso foi pela graça do Senhor. Eu estava trabalhando na área da limpeza lá em Portugal. É um dos lugares mais imundos que eu já vi na minha vida para se trabalhar. A equipe que trabalhava comigo tinham mulheres que falavam coisas que eu não ouvia nem dos homens mais perversos. Eu ficava assustado. Na hora do almoço eu tinha que sair para outro lugar para comer porque eu não conseguia ficar no mesmo ambiente. Não porque eu era santo demais, porque aquilo era nojento demais. Um belo dia a gente estava fazendo um serviço. A gente estava encerando um piso de uma empresa muito grande uma empresa de direito, esqueci, um escritório de associados lá, um dos maiores que tinha lá. Aquilo era muito bonito. E aí a supervisora Margarida me chamou lá fora e falou, Vinícius, eu precisava falar com você. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Aí ela chegou assim lá fora, começou a contar a vida dela. E, meu Deus, o que essa mulher está fazendo? Não, porque eu briguei com a minha irmã, briguei com a minha mãe, e agora a gente está num processo aí de separação de bens, e agora eu vou perder a casa, e aconteceu, como que eu lido com isso? Eu fiquei olhando para aquilo e falei, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque às vezes você se dedicar um pouco te abre portas incríveis. Eu pude apresentar o evangelho para aquela mulher, falar sobre Deus para ela. Sabe o que ela fez com aquilo? Nada. Mas eu tive a chance de falar sobre Deus para ela. Você é responsável por falar. Você pode ter certeza, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Pregar o evangelho é como abrir uma jaula com um leão. Você não tem que ensinar para o leão o que fazer. Ele sabe. Então pensa que Deus te colocou onde te colocou. Para que você brilhasse, para que a sabedoria brilhasse. Para que as pessoas olhassem para você, nossa, eu quero ser como essa pessoa. E por fim, vamos caminhar para o final. Versículo 12. Eu falei caminhar para o final, mas ainda foram 2 páginas. Vamos chegar no final. Versículo 12 do capítulo 10 diz assim, as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Do verso 12 ao verso 15, Salomão nos dá outro exemplo de sabedoria, de que sábio é aquele que sabe o que falar. E por que você acha que Salomão está falando para a gente da importância de saber o que falar? Mateus 12, 34 diz assim, Jesus dizendo aos fariseus, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mal tira coisas más. Viu aquela famosa frase, quem tem flores dá flores, quem não tem não as pode dar?
O Salomão está nos dizendo que você precisa saber o que falar, porque o que você fala reflete o que tem dentro do seu coração. E lembra que o problema da sabedoria e da tolice é o quê? É o coração. O sábio fala o que o seu coração está cheio, assim como o tolo. O tolo fala do que está cheio o seu coração também. É isso que Jesus nos diz. O sábio tem cuidado. Abraham Lincoln dizia que às vezes é melhor você ficar calado e deixar que as pessoas suspeitem que você é tolo, do que você abrir a boca e elas comprovarem que você é realmente tolo. Perceba, o sábio, ele sabe a hora certa de se posicionar e de falar e o que falar. Sabe, essas coisas são difíceis de aprender, mas quando você vai amadurecendo, você sabe que você não pode falar algumas coisas. Quando você vai amadurecendo, você sabe no que você pode confrontar ou não confrontar. Sabe, quando você vai crescendo e amadurecendo, você vai entender na hora certa de falar as coisas. Você acabou de chegar no velório. Está lá um rapaz chorando porque perdeu a mãe. E aí você chega e fala assim, não, essa é a vontade do Senhor. Ó, eu estudei aqui na Bíblia que Deus é soberano e Ele matou sua mãe. O que você falou, que Deus é soberano, é uma verdade bíblica. Mas o que a Bíblia manda você fazer com aqueles que choram? Chorar, não é para ensinar teologia para ele, não, é para chorar. Chorar é com os que choram. Não é para você falar nada. Aí quando o seu irmão estiver sorrindo, fruto da graça do Senhor, não foi seu esforço não. Não, sorri com ele, se alegra com ele. O sábio sabe como agir. O sábio sabe o que falar, a hora certa de falar as coisas. Sabe, nós precisamos aprender isso o mais rápido possível. Por quê? Porque aquilo que falamos revela aquilo que somos. Embora o tolo fale sem parar, mesmo sem saber o que está por vir. E perceba, uma das características da tolice é aquele cara que sabe de tudo. Você conhece alguém assim? Alguém que sabe de tudo, estudou todos os livros, conhece todos os autores, sabe resolver todos os problemas, nada lhe atinge. Ele é bem resolvido com tudo, ele não tem dúvidas. Aí você olha para aquele cara e fala, meu Deus, que homem, uma besta enjaulada. Tome cuidado. O sábio, ele sabe dizer daquilo que ele não sabe. Ele sabe o seu limite. Ele sabe que ali ele não tem o que falar. Perceba, a internet deu voz a tantos tolos. Às vezes você tem pessoas na internet que são juízes, ao mesmo tempo que são os promotores, ao mesmo tempo que faz parte da bancada que é réu. É absurdo. Sabem falar sobre tudo, comentam sobre tudo, resolvem todos os problemas na vida dos outros. Mas o conselho de Salomão é que isso não é sabedoria. O sábio não precisa saber sobre tudo. O sábio também precisa aprender a ouvir, precisa aprender a aprender. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida, é aprender a aprender. Faça uma pergunta para você mesmo, quão disposto você é a aprender? O quanto que você gosta de ouvir? Você se sente feliz em ouvir a voz do Senhor? Você se sente feliz em ouvir uma pregação? Mesmo que o seu coração está desesperado para ir embora? Um irmão aqui da igreja me mandou mensagem, vai ter culto sábado? Eu falei, vai. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque vai ter final da Libertadores. Eu falei, mano, você foi convocado? Ele falou, não. Eu falei, então vai ter culto normal, você não foi convocado, então você vai estar lá, não vai precisar jogar, né? Você se sente feliz em participar daquilo que fala sobre o nome do Senhor, em ouvir, em aprender? Sabe, você se importa com essas coisas ou você já morreu? Porque uma das características do sábio é que ele sabe ouvir, sabe falar as coisas no tempo certo. E também o sábio toma cuidado com aquilo que fala. Gente, eu já ouvi coisas terríveis saírem da boca de homens crentes. É assustador. Esses dias mesmo eu ouvi um relato de um homem que disse coisas que eu falei, meu Deus do céu, esse cara é crente, o cara está todo fim de semana na igreja. Como que da boca desse cara sai isso, cara? Tome cuidado com aquilo que sai de sua boca, principalmente fora da igreja. Quando você é tentado a participar da nojeira social, sabe, quando você é tentado a participar do ciclo de amizades, e você é tentado a se amoldar aquilo que eles acreditam, cuidado. Sabe por que você tem que tomar cuidado? Porque Jesus diz que a sua boca fala
o que tem dentro do seu coração. E do verso, para a gente concluir, dos versos 16 ao verso 20, está escrito assim: pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Conseguem perceber o problema disso? Salomão está dizendo, cuidado. Ele diz, ai da terra em que as pessoas acordam de manhã e fazem banquetes, porque de manhã era para fazer banquete. O líder de manhã acorda e trabalha. Perceba, Salomão está dizendo que ai da terra que é governada pelos vagabundos. Às vezes a sensação que eu tenho é que Salomão conhece o Brasil. A sensação que eu tenho é que ele olhou e falou, não, vou escrever para aquela terra. Sabe, ai da terra que é governada por aqueles que ontem era para que na hora que era para trabalhar estão fazendo banquetes. Sabe que quando era para trabalhar estão em jatinhos particulares conhecendo o mundo e arrecadando prêmios e ganhando dinheiro e fama. Salomão está dizendo que essa nação será destruída, porque a preguiça destrói as coisas. O rei que é tolo faz isso, o governante que é tolo faz isso. Quando era para estar trabalhando, ele está comendo, está se alegrando. E ele continua dizendo que ao contrário desta terra que é governada por um rei, tolo, feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças de ter trabalhado e não para embriagar-se. E ele continua dizendo que por causa da preguiça o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se apaga com dinheiro. Às vezes eu estava assistindo um vídeo do Danilo Gentili. Ele estava lá naquela academia do Cariani. Acho que todo mundo está nessa modinha agora do Ramondino, Siban. E agora a gente fica acompanhando o canal desses caras, né? E eu achei muito legal uma coisa que o Danilo Gentili falou lá. O Danilo Gentili falou que quando ele entrou na academia do Cariani, ele só conseguiu reparar em uma coisa, numa lâmpada que estava queimada. E o Cariani falou assim, mas como assim você tem toque? Ele falou, não, cara, não tem um toque. Mas existe uma teoria que diz que se você passar na frente de um prédio e construir todo em vidro, e você passar lá e os vidros estiverem todo inteiro, a tendência é que ninguém jogue pedra. Mas se você passar lá e tem um vidro quebrado, a tendência é que outra pessoa jogue pedra. E outro cara passa lá, vê o segundo vidro quebrado, ele taca outra pedra e aí acaba todas as vidraças do vidro. Porque se você não resolve as coisas quando elas precisam ser resolvidas, a tendência é que elas vão se deteriorando, se destruindo. Ó, a gente tem um varal lá em casa, que eu não sei quem foi o cara que colocou aquilo, velho. O cara era um infeliz, velho. Primeiro varal caiu um pino. E aquilo é gesso, para colocar tem que ser uma bucha específica, e ele não tem como você parafusar direito, porque ele é cheio de corda. E aí meu pai foi lá, comprou uma bucha lá, eu fui lá, coloquei a bucha, deu um trabalho, mas eu coloquei. Aí passou umas 2 semanas, tumba, caiu de novo, mas de vez que caiu uma, caiu 2. Eu fiquei pensando, não é possível, eu acho que ela está se pendurando aqui, ela não está pendurando roupa. E vai fazer umas 3 semanas que está lá. Daqui a pouco o senhor vai cair o teto. Porque percebe, se a gente não resolve as coisas, a tendência é essas coisas irem se destruindo. O que Salomão está dizendo é que a sabedoria consiste em resolver conflitos quando precisam ser resolvidos. Sabe, Salomão está dizendo, pare de levar a vida com a barriga. Se você tem um problema com alguém, resolva. Gente, nada mostra mais maturidade numa pessoa do que você sentar de frente com aquela pessoa que você tem um problema e conversar. Falando, e aí malandro, qual que é o problema? Vamos resolver isso aqui. Vamos conversar de homem para homem, vamos resolver. Vamos se entender, porque não é possível que 2 pessoas com polegar opositor e neurônio não conseguem conversar e se resolver. Sabe, Salomão está dando um conselho, resolva as coisas. Você para de ficar levando as coisas para frente e vivendo de um jeito em que tudo na sua vida está se deteriorando, mas você não liga, porque você tem o celular do ano. Salomão está dizendo que a nação que é governada por homens que só descansam depois que trabalha, ela será feliz. Porque esse é o modelo de Deus. Quando é que Deus descansou na criação? A Bíblia fala que então Deus disse, haja luz, então ele dormiu porque está cansado. Não! Ele continuou trabalhando. E a terra era sem forma e vazia. E ele começou dando ordem às coisas, e organizando o caos, e trabalhando. E depois que ele viu tudo pronto. E ele disse que tudo aquilo era muito bom, tudo estava resolvido, tudo no seu devido lugar. Então,
Ele se agradou do que fez e ele descansou no sétimo dia. Sabe, essa nação vai para frente. Primeiro trabalha, depois descansa. Primeiro resolve os problemas aqui, depois viaja para caçar problema em outro lugar. Esse é o conselho de Salomão. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. E por fim, o último conselho de Salomão: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu pode levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. O conselho final de Salomão é: cuidado com o que você fala. Às vezes você está amaldiçoando o seu patrão. Às vezes você está amaldiçoando qualquer outra pessoa, o seu inimigo, ou aquela pessoa que não concorda com você. Salomão está dizendo: cuidado. Cuidado, porque isso pode causar um grande problema. Porque um pássaro, uma ave do céu, pode pegar aquilo que você falou e levar. Ou um ser alado, um irmão orelhudo, pode ir lá contar. Então Salomão está dizendo: cuidado. Estou falando que o irmão orelhudo é um ser alado, tá, gente? Eu não começar a chamar os outros aí de ser alado. Mas perceba, o Salomão está dizendo: tome cuidado. Eu, se fosse mais magrinho, seria um ser alado. Mas Salomão está dizendo: tome cuidado. Sabe, cuidado com aquilo que você fala. Salomão está dizendo: nem pensamento insulte o rei. Por quê? Porque se a autoridade está lá, ela foi estabelecida por Deus, então não questione a Deus. Árvores, então eu não posso me indispor com aquilo que está acontecendo no nosso país. Não é isso que Salomão está dizendo. Mas o sábio, ele ora. Sabe, o sábio arruma um jeito de contribuir. Sabe, não é aquele cara que chega na igreja e fala: nossa, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, a igreja que eu gostaria que fosse. Tá, e o que você quer fazer? Ah, eu não sei. Então não fala nada. Se você não tem nada para construir, não emita o seu parecer. Por isso aqui não é uma ditadura, mas o sábio, sabe, ele constrói. Às vezes a gente recebe pessoas assim: pastor, eu não estou gostando da igreja, porque a igreja não faz. Tá, meu irmão, então o que você quer? Eu não sei. Eu também não sei o que eu faço por você. Sabe, construa. Então, para de ficar causando problema e discussão no meio da comunidade de Cristo. Para de ficar atrasando as coisas e construa. Isso é sabedoria, é construir. Sabe, cuidado com aquilo que você fala, para quem você fala. Isso pode te causar muitos problemas. Perceba que a maior parte dos problemas que Salomão está nos apontando são problemas que a língua nos trazem. É por isso que a Bíblia diz que aquele que domina é varão perfeito, porque é difícil. Mas o conselho de Salomão é: tome cuidado. Porque às vezes você vai falar mal do rei e vai chegar no ouvido do rei. Então tome cuidado. Eu nunca me esqueço de um rapaz que eu conheci, chamava Silvio. Ele contou uma história muito engraçada para mim. É triste, mas é engraçado. Ele falou que ele trabalhava na Coca-Cola, no auge dos seus 25 anos, um potro da sabedoria. E ele chegou um rapaz lá na Coca e falou: nossa, isso que a gente recebe é pouco, né? Sabe, vamos fazer uma greve. Ele falou: não, meu espírito revolucionário, greve, né? Então falou que ele começou a agitar as pessoas, movimentar, e montaram uma greve. Sabe, aquele cara encabeçando, falando: não, nós somos a revolução. Sabe? E aí chegou no dia da greve, o cara não foi. Quem é que estava lá na frente? O Silvio. E aí o Silvio falou: não, já que eu estou aqui, já cheguei aqui, vou fazer o quê? Aí começou a discutir e xingou lá o chefe, xingou tudo quanto é nome, não sei o quê. Sei que depois das coisas terem se acalmado, voltaram a trabalhar, começaram a ganhar uma querelinha a mais, beleza. Um dia abriu uma vaga. A vaga era para trabalhar na área química. Aí o Silvio falou: essa vaga é minha, eu sou mais capacitado. E quando o Silvio entrou na sala, quem que era o chefe do setor? Era o cara que ele xingou. Ele falou: Vinícius, eu nunca mais na minha vida faço uma greve. Às vezes a gente precisa aprender o que falar e para quem falar. Tomar cuidado. Porque às vezes a gente destrói as nossas vidas e a vida de outras pessoas por aquilo que falamos. E não só pelo que falamos, aquilo que ouvimos. Filtre aquilo que você ouve.
Ah, Vinícius, aquele irmão fez isso, aquilo para mim. Calma, pense, será que ele fez mesmo? Será que era isso que ele queria? Sabe, seja sábio, seja racional. Racionalize as coisas, pense numa forma prudente de resolver. Chame uma testemunha. Ah, você está falando que ele falou, então vamos lá conversar com ele, vamos lá resolver o problema agora. 90% dos casos o cara fala assim, ah, não quero ir lá não. Porque é mentira. Sabe, seja prudente, o conselho de Salomão é, seja prudente. Perceba, como a todo momento Salomão está falando, seja prudente. Agora, para terminar agora. Sabe, o que a gente faz diante dessa tarefa tão difícil de viver sabiamente? Essa tarefa que às vezes parece impossível. Essa tarefa que é tão desafiadora, que nos tira a paz. Como que eu posso ser sábio nesse mundo de louco? Só existe uma maneira, se submeter a Cristo Jesus. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Se você se submeter a Cristo, você vai conseguir passar por essa vida de forma sábia. Sabe, somente Cristo vai aliviar o couro das queimaduras desse mundo. Sabe, somente Cristo vai te ajudar a passar pela faculdade sendo santo. Somente Cristo vai te ajudar a chegar no seu trabalho e demonstrar Jesus. Somente Cristo vai te ajudar a manter a santidade no seu namoro. Somente Cristo. Sabe, se você não olhar para aquilo que está além do sol, você não vai conseguir passar por esse mundo sem se contaminar, sem se tornar um tolo. Sabe, o grande segredo da sabedoria é temer ao Senhor, é considerar a Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu infinito amor. Pedimos sobre nós a sua graça, Pai. A sua graça para que possamos ser sábios, para que possamos temer o Senhor, para que possamos viver uma vida santa. Pedimos a sua graça, Pai, para que possamos ser luz aonde quer que formos, Pai. Que o Senhor nos auxilie